Hoje nós estamos com Benedito Moreira, ele é o CEO e cofundador da plataforma Manu Help. Resolvi convidá-lo até por conta da história de empreendedorismo dele, né? Então vamos conhecer um pouco mais sobre a Manu Help e sobre o Benedito Moreira. Seja bem-vindo, Benedito. Maravilha, Elizabeth. Pessoal do Condoline, muito obrigado pela oportunidade. Falar sobre empreendedorismo e também sobre o mercado que a gente está inserido, para a gente é sempre um maior prazer. Muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Para começar, eu gostaria que você contasse um pouco dessa história de empreendedorismo, essa ordem cronológica, né, da sua jornada e como surgiu, né, a ideia de montar a Manu Help e como ela pode estar atendendo aí, né, o segmento condominial. Legal. Na verdade eu cresci, né, desde muito pequeno, eu cresci num ambiente muito empreendedor, né, já existia empresas familiares, já era muito estimulado a sempre fazer alguma coisa desde muito jovem. E quando eu me formei em administração e comecei a trabalhar no mercado imobiliário na minha cidade natal, eu sou nascido em Cuiabá, Mato Grosso, eu resolvi já de início começar essa empreitada de empreendedorismo numa cidade que eu fui morar logo após a faculdade, que era Fortaleza na época, dentro do mercado condominial. E ali eu já comecei a gostar bastante, né, de empreender, desses desafios mesmo, de você ter uma ideia, resolver um problema, resolver uma dor do zero e de alguma forma você conseguir fazer com que isso de fato resolva, né, o problema de algumas pessoas. Mas a história mesmo da Manu, né, da Manu Help, ela começou aí nos últimos 3 anos, né, depois que eu e mais os meus sócios, né, eu tenho mais 3 sócios, e a gente trabalhou dentro de uma administradora de condomínio. E aí a gente começou a ter um network muito com síndicos profissionais, síndicos orgânicos, zeladores também, né? Como sempre dando suporte para essas pessoas de dentro de uma administradora de condomínio, com a visão de uma administradora de condomínio. Então a gente tocava ali a área comercial, né, falava muito com o síndico e falava com o síndico do Brasil inteiro, porque era uma administradora digital. E a gente via ali uma necessidade, né, de lidar com alguns problemas específicos que na época a administradora de condomínio não resolvia. Tá? Então a gente tinha ali uma necessidade que a gente não estava conseguindo atender enquanto administradora. E quando a gente saiu, né, deixou esse projeto da administradora, a gente resolveu montar a Manu Help e a gente tinha uma história muito interessante do ponto de vista de experiência de cada um desses sócios. Um é engenheiro civil, o outro já tinha trabalhado como síndico profissional em uma das cidades que a gente atendia. Eu, né, formação de administração, e o outro desenvolvedor, né, que gostava muito de tecnologia. Então a gente reuniu toda essa turma e resolveu aí montar a Manu Help, né, e para resolver exatamente um problema que a gente via lá atrás, que essa empresa que a gente passou não resolvia, que era a questão de gestão de manutenção predial, né, realmente para ajudar aí muito síndico profissional, que perde bastante tempo às vezes com essa questão aí de entender todas as rotinas, atividades que acontecem nos condomínios, precisavam desse suporte. Foi aí que surgiu a ideia da Manu, foi logo depois da pandemia ali, né? Ainda estava no finzinho da pandemia, em 2021, e para a gente tem sido uma história bastante interessante, porque de lá para cá, tudo que a gente escreveu no papel, tudo que a gente gostaria de desenvolver, a gente tem conseguido fazer, que é trazer uma plataforma que resolva esses problemas dos gestores prediais em geral, né, de saber o que tem que ser feito, ser alertado do que tem que ser feito, conseguir ajuda quando precisa se conectar com o fornecedor, entender, né, tecnicamente, em algumas situações, como está a saúde do imóvel, do patrimônio que ele administra. E de lá para cá, nesses 3 anos, a gente conseguiu desenvolver bastante coisa. Para a gente é só o começo, tem muita coisa ainda para fazer, mas a gente conseguiu
mais do que desenvolver, também expandir isso para todas as cidades que a gente já conhecia, já tinha construído aí um network com síndicos, com gestores prediais também, para resolver esse problema, para entregar esse produto que essas pessoas precisavam. Você me apresentou um pouco antes, né, lá antes da gente iniciar essa entrevista, a plataforma, como funciona, né? Muito, muito interessante. Realmente otimiza o tempo do síndico e do gestor predial, né, em todas as demandas que tem um condomínio. E isso é bem importante, porque além de você ter tudo na mão e tudo muito bem organizado, você não se perde, né, nos papéis, você não se perde nas demandas. Você sabe o que tem que ser feito, quando tem que ser feito. E esse suporte que a Manu Helper propõe realmente é de muito valor. Muito valor. A gente entende assim que principalmente a vida do síndico profissional, né? Ela é muito corrida, né? Porque ele precisa lidar ali com a parte de relacionamento, né? Tá em contato ali sempre com os condôminos, com os conselheiros, né? Dar suporte, tá orientando, né? Coisas que muitas vezes até poderiam ser lidas numa convenção, no regulamento, mas ele tá sempre ali para mediar, para trazer esse senso de comunidade e deixar todo mundo satisfeito. Imagina ele ter ainda que gerenciar diversos ativos que existem numa edificação, que é para-raio funcionando, reservatório, bomba de água, elevador, portões, CFTV, enfim. Uma edificação, a gente costuma dizer que tem pelo menos aí uns 100 ativos, um prédio de 30, 40 andares para você administrar. E a Manu Helper de fato organiza tudo isso, né, para você de fato não deixar de fazer algo, ou melhor, dando suporte, também alertando às vezes algo que você não sabia, mas que deveria fazer. Tá? E aí tem um ponto interessante, né, de quando você fala que ajuda muito, é que a gente tem um dos nossos planos que ele vai além. Assim, ele não tem só a plataforma para alertar, para organizar essas rotinas. A gente conecta o síndico com fornecedores, né, que é o marketplace que a gente chama. Como a gente já tem ali o cronograma de manutenções pronto de todos os nossos clientes, por que não ajudá-lo ainda mais? Né, entregando ali a proposta do fornecedor que ele já gosta, que ele já usa, muito antes dele precisar, né? Então, exemplo, tem o recarga dos extintores no mês que vem. Se na nossa plataforma que você tem isso no mês que vem, por que a gente da Manu não já aciona o seu fornecedor, já entrega a proposta do seu fornecedor ali que você gosta, que você já está com ele há 10, 15 anos e te traz mais 2 oportunidades também no mercado para você, né, estimular também a concorrência, entender ali o serviço que você tem prestado com esse fornecedor que você já gosta. Então a gente entrega tudo isso, tem alguns planos mais robustos, mais completos, que a gente ajuda eles, além da organização, a ganhar muito tempo, né, a ser mais eficiente na gestão. Isso é ótimo, ótimo. Otimiza realmente o trabalho do síndico, né? Ótimo. E hoje em dia o síndico profissional não tem um condomínio, tem vários, né? Vários. Então, inclusive você comentou sobre as demandas. Além de vocês mapearem os ativos, né? Todas as demandas dentro de um condomínio, se alguém pede algum histórico, algum relatório, vocês na plataforma tem como gerar isso de pronto, assim. Não precisa ir buscar lá nos papéis ou onde está entrou na plataforma, automaticamente no clicar de um botão você consegue gerar esses relatórios e gerar tudo o que está acontecendo, quais são as próximas demandas, o que já aconteceu, se qualquer morador ou conselheiro perguntar, pela própria plataforma tem isso de pronto, assim, né, num clique. Perfeito, eu gosto de dizer assim que não tem mais motivo nem sentido para você guardar, registrar manutenções na cabeça, ter que lembrar. Mais do que isso, não tem por que você usar planilha, que às vezes não vai conseguir te alertar como deveria e até mesmo te ajudar a se conectar com o fornecedor. E de fato a plataforma entrega tudo isso. Então ela tem uma área de dashboards que te ajuda a tomar decisões muito mais rápido e mais do que isso, ser eficiente na resposta. O conselheiro perguntou, vai estar lá na palma da sua mão quando é a manutenção, quando for, inclusive se ela teve orçamento você vai conseguir abrir a proposta, mostrar a sua decisão em relação
ao fornecedor que você escolheu. Mais do que isso, chegou uma fiscalização, algumas manutenções envolvem laudos de RT, relatórios, você vai conseguir ter tudo isso lá no seu histórico de manutenções, você vai conseguir abrir ali em segundos, né, na palma da sua mão, no seu smartphone, você vai conseguir abrir e mostrar ali, seja para quem for, seja para um morador, para você dar transparência de como você está cuidando do patrimônio ali, que é dele também, ou um conselheiro, ou até uma pessoa externa ali que necessite daquela informação. Então, acesso à informação, essa questão da transparência e velocidade, né, nas coisas, nas respostas, são fundamentais e são valores aí de que a plataforma entrega. São valores de um síndico empreendedor, né? É uma qualidade que um síndico empreendedor deve ter, fazer uma gestão eficiente e rápida, até para tomada de decisões, é tudo muito rápido, utilizando uma plataforma como a ManuHelp, né? Exatamente. E você me falou também sobre os QR Codes em locais estratégicos, onde estão mapeados os ativos. Academia, por exemplo, ou o elevador, deu algum problema, tem um QR Code, o próprio morador pode acionar, né, abrir um chamado e solicitar o reparo daquilo, que às vezes passa desapercebido. Ou numa escada de incêndio, você está passando por lá, você vê que teve uma infiltração em determinado ponto, você aciona o QR Code, informa o síndico, ele vai lá, o zelador, enfim, o gestor predial e já resolve o problema. Afinal de contas, o condomínio é de todos, né? E todos devemos participar. Você falou tudo, né? O QR Code, ele é mais um recurso que ajuda a agilizar esse processo de abertura de uma atividade, de uma ordem de serviço e comunicação, né, para a equipe que tem que atuar. Então, isso ajuda bastante, é um alerta ali que já gera. Isso não se perde, às vezes, num WhatsApp, né, que às vezes você vai recebendo tanta mensagem por WhatsApp, que você fica perdido. Essas informações na plataforma não se perdem. O QR Code está disponível aí, em boa parte dos nossos planos para que você consiga implantar nas áreas, nos equipamentos e dar essa acessibilidade de todo mundo poder comunicar uma normalidade no condomínio e você tratar de uma forma eficiente. O que eu achei interessante quando você me apresentou a plataforma é que dentro daquele ativo tem um campo lá que você gera o QR Code daquele ativo, daquele espaço, e aí você imprime, dá para imprimir e colocar num determinado local onde... Quer dizer, é muito fácil, né? Você pode imprimir desde na impressora mesmo, ou criar uma plaquinha, mandar, né, fazer uma plaquinha e colocar naquele espaço. Isso mostra uma gestão eficiente de um síndico, né? Isso mostra o empreendedorismo e o trabalho bem feito, né, de um síndico. Eu tenho orgulho dessa parte porque a gente tem um cliente realmente que ele é especial, ele trabalha com alguns condomínios e boa parte dos condomínios dele, ele colocou essas plaquinhas com QR Code, com uma mensagem legal, com a logo dele, aquelas plaquinhas metálicas, e os prédios que ele administra geralmente são num tom cinza, então ficou maravilhoso, assim, ficou uma coisa bonita, né, e ao mesmo tempo que gera eficiência no dia a dia dele e do condomínio, né, para o condomínio de fato executar, né, porque uma coisa é você executar e às vezes não falar para ninguém, outra coisa é você conseguir mostrar o seu trabalho, envolver todo mundo. Tem esse senso colaborativo, né, do morador ajudar também a cuidar do condomínio. O síndico, por mais que ele seja síndico 24 horas, né, ele tem família, às vezes ele, né, tá em casa, e o ponto dele receber um reporte ali pela ferramenta, pelo QR Code, organiza muito esse dia a dia dele, de como que ele vai arrumar determinada agenda para resolver aquela questão, qual prioridade que ele vai dar, né? Então, quando gera aquela OS, ele recebe para ele selecionar um nível de prioridade, né? Se é uma prioridade alta, média ou baixa, para a tratativa daquela manutenção. E tudo isso ajuda, assim, de fato, a organizar, não fica só bonito, né? Fica eficiente também. Mas é importante ser bonito, ser moderno, né? Você conseguir mostrar isso e trazer esse conforto para todo mundo que está ali, de que esse patrimônio está sendo bem cuidado, né? Você se preocupa com os detalhes. Né? Sim, aí ganha tempo, né?
É tempo. E uma apresentação com uma plataforma como essa, numa assembleia, ganha os olhares dos moradores, né? Porque vê que o síndico, ele vai ter tempo de fazer o que precisa ser feito. E ele vai conseguir fazer, né? Tudo no seu tempo e da forma organizada. Quando você falou de gerar as ordens de serviço, as OSs, elas são inclusive atribuídas. Nesse momento ele consegue pelo celular atribuir a quem de direito para resolver o problema, ou se precisar buscar uma cotação, já resolver isso, e a solução está rapidamente na mão dele e o problema é resolvido. E quem acionou, se foi um morador, ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir participando, vai ficar motivado, ele vai falar bem, né, da gestão, ele vai ter um condomínio melhor e ele vai se preocupar com isso. E assim, até uma criança com um celular, ela pode, não uma criança, uma adolescente, eles podem também participar. A gente vê histórias de síndicos mirins, né, em condomínios que fazem um trabalho bem interessante. Que legal. E eles podem estar auxiliando nisso também. Sem dúvida, sem dúvida. Não, a plataforma é muito intuitiva, né? As pessoas conseguem usar facilmente ali logo no primeiro contato, e tem toda essa questão que você falou, tá? Quando vai abrir, tem o responsável pela atividade, né? Então ele consegue direcionar isso para a pessoa. Mais do que isso, quando ela é concluída, né, nesse exemplo em especial, já chega a mensagem automática para a pessoa que gerou a ordem de serviço de que ela foi concluída. Então tem uma eficiência de comunicação bastante relevante para o dia a dia do síndico. Muito interessante. Para encerrar, eu gostaria de pedir para você, com algumas palavras, falar como o empreendedorismo impacta nos condomínios, em especial como a Manu Help tem feito parte disso. A gente já tratou nisso, mas resumidamente para a gente criar aqui um encerramento, diante de condomínios que crescem a todo momento, né? Ontem eu estive fazendo a cobertura de um empreendimento, um lançamento imobiliário, na Rua dos Pinheiros, e até eu chegar ao ponto que eu ia fazer a cobertura, eu vi vários terrenos sendo limpos, né, e ali vão se tornar novos condomínios, e as coisas que requerem muita rapidez, muita eficiência, e síndicos vão estar à frente desses empreendimentos. A Manu Help espero que esteja também, porque vai ajudar a otimizar isso e trazer, né, um retorno efetivo. Então a gente vê que o empreendedorismo e as coisas estão acontecendo com muita rapidez. Eu acredito que a Manu Help está contribuindo e muito com isso. Suas palavras finais, Benedito, para a gente fechar aqui a nossa entrevista, e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Acho que para finalizar essa questão do empreendedorismo dentro dos condomínios, a gente vê o condomínio como uma mini cidade. E toda vez que a gente entra num condomínio, a gente pensa assim, como eu posso transformar com o que eu faço esse condomínio algo que eu realmente gostaria de morar, essa cidade que eu gostaria de morar. Então a gente trata tudo isso com muito carinho, com muita preocupação, né? Porque manutenção predial é uma coisa séria, envolve valorização patrimonial, envolve segurança das pessoas que estão passando por esse condomínio, seja morador, seja um condomínio comercial, pessoas que vão trabalhar. Nesses dias eu parei para me perguntar em quantas edificações eu passo por semana, além do condomínio que eu moro, né? E são diversas. A gente está agora numa edificação que tem uma série de manutenções para fazer. Então, assim, o quanto isso é importante estar em dia, estar funcionando para a nossa segurança, para a gente conseguir continuar passando de condomínio para condomínio. Então, a gente entende essa questão do empreendedorismo em condomínio, algo que a gente realmente... como que a gente protege as pessoas, como a gente leva a segurança para as pessoas, sabe? A nossa proposta de valor, ela está muito ligada a como eu garanto que o seu condomínio, ele realmente seja muito seguro e confortável para você, que nunca falte água, que você nunca fique presa no elevador, que você não falte energia, que você não tenha problema de infiltração, que você não chega lá num dia, né, e esteja cheirando mofo. Pelo contrário, te dá bem-estar para você conseguir seguir a sua vida. Então o condomínio para a gente, nessa relação com o empreendedorismo, é exatamente isso, assim, é parte da sua vida, né? Boa parte da sua vida você está dentro dele, e empreender gerando esse valor de segurança para as pessoas é o nosso
principal motivo de ter criado a Manu, é o nosso principal motivo de gostar muito do que a gente faz, porque condomínio não é fácil, condomínio tem muitos desafios, né? Tem muito um processo educacional, a gente precisa capacitar as pessoas que trabalham dentro do condomínio, a gente precisa conscientizar os moradores a cuidar, a ajudar. Então, eu costumo falar que é algo realmente surpreendente trabalhar com condomínio, e para a gente tem muito orgulho de ser empreendedor no mercado condominial, porque é muito importante na vida das pessoas, impacta demais. Quase 24 horas você está dentro de alguma edificação, seja ela condomínio ou não. Trazendo, por exemplo, de São Paulo, é muito condomínio, como você disse, a gente não para de ver edificações subindo aí. Nascendo condomínios. Exatamente, nascendo condomínios. E a gente precisa cuidar dos mais antigos também. Sim. Né? Porque ali tem muitos problemas, ali tem muito... a gente não tinha a mesma consciência que a gente tem hoje, as tecnologias, né, para ajudar. Então, assim, todas as cidades brasileiras têm muitas edificações aí novas ou antigas, com desafios diferentes, mas com uma importância muito significativa na vida das pessoas, porque a gente está o tempo todo aí circulando dentro deles, morando, trabalhando, fazendo tudo isso. Verdade. Muitos são condomínios mistos também, né? Alguns têm as duas coisas, então é importante, né, estar seguro. Você colocou um ponto muito importante que acho que é a principal preocupação da Manu Help, né? É a segurança, a valorização, que você pontuou muito bem, porque um condomínio bem gerido, ele traz a valorização e traz valorização para o trabalho do síndico, né? Então fica aí a dica, a Manu Help é realmente uma plataforma que vem aí para ajudar e otimizar os trabalhos e garantir segurança e valorização. Muito obrigada, Benê, por ter aceito novamente, eu te agradeço por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. A gente está aqui na unidade da GoWork, na rua Mauri 227, um espaço assim, maravilhoso, espetacular para fazer de tudo, né? Desde a gravar uma entrevista, bater um papo, fechar negócio, criar network, trabalhar. Sem dúvida. E não deixa de ser um condomínio também, né? Um condomínio Exatamente. que preza o empreendedorismo. Com muitos trabalhadores, muito coworkers aqui fazendo network e utilizando dessa infraestrutura realmente maravilhosa. Obrigado você pelo café, pela entrevista e pela oportunidade aí de falar do mercado, desse ecossistema que é tão importante na nossa vida. Ok, muito obrigada. Obrigado.